Irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos a um texto. Eu estava sentado ali, irmãos, eu vim na estrada meditando num texto, pensando. Eu vim da onde eu estava agora na Zona Norte para cá, pensando no mesmo texto, mas quando eu cheguei ali, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero ir pelo caminho que Deus está me direcionando aqui nesta noite. Quem me antecedeu disse que Deus daria resposta a quem precisaria de resposta, e às vezes por causa de uma alma Deus muda o curso do culto. E eu quero ficar no que Deus tem colocado no meu coração. Salmos de número 46, para a glória de Deus. Eu quero agradecer a Deus por poder retornar a esta casa. Sou grato a Deus pelo privilégio e o presente de poder estar aqui. Para mim é um presente estar na casa de Deus, em especial nesta igreja que eu aprendi a amar. Sou grato a Deus pela vida do pastor Rogério, pastor Anderson, pastor Pedro, todo o grupo de obreiros. Que Deus em Cristo vos abençoe e vos prospere, a toda a igreja, em nome de Jesus. Deus em Cristo continue vos abençoando e vos prosperando em tudo para a glória do nome do Senhor. Salmo de número 46, quantos acharam, dizem amém. Diz, a fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos males, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima o carro no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Irmãos, eu particularmente acho esse salmo lindo, salmo de número 46. O livro de Salmos em si são textos, escritas, louvores, cânticos inspiradores para nós. Mas o salmo de número 46 é um salmo que eu particularmente acho lindo. Não falamos capítulos, irmãos sabem disso, mas não custa recobrar. Não falamos capítulo porque é hino. Nós lemos, porque para nós é escrita, mas o judeu louva, canta, adora. São cânticos, são louvores. E quando é cântico e louvor, não é capítulo. Então eu não posso falar salmo, capítulo de número 46, 23, 91. Então é salmos de número 46, salmos de número 23, de número 91. O salmo de número 46, ele é conhecido como um salmo de guerra. Um salmo que, se não foi composto, pelo menos a história vai dizer que o povo de Israel teve vitórias através da adoração em alguns salmos, em especial o salmo de número 46. É um salmo que nós vamos ver a grandeza de Deus, a força de Deus, a potência de Deus, a majestade do Senhor, conhecido como salmo de guerra. Salmo esse que Deus dá inspiração para o seu povo para louvar na hora da adversidade. Na hora da guerra, tem relatos bíblicos que a Bíblia vai dizer que o povo louvou, cantou, e o Senhor deu vitória para o povo. Agora eu preciso abrir um parênteses aqui. Só crente canta na guerra, irmãos. Nós não vamos ver nenhum outro exército louvar no meio da guerra. Porque quando nós falamos aqui embaixo, na visão terrena, na visão humana, quando nós falamos de guerra, nós falamos de tudo ou nada. Falamos de morte e vida. Quem vai para a guerra, ele vai para ferir, mas ele sabe que ele também pode ser ferido. Quem vai para a guerra, ele vai no intuito de derrubar o inimigo, mas ele também tem ciência que ele pode ser derrubado, porque é guerra. Agora, a guerra do crente é diferente. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra a potestade. Deus está orientando alguém aqui, talvez toda a igreja, eu pego a orientação da parte de Deus, porque Deus sabe da minha necessidade,
verdade. Deus está dizendo, não é com a força do braço que tu vai vencer. Não é com o teu poder aquisitivo que você vai conquistar. Não é com a altura da tua voz que você vai prevalecer. Deus está dando estratégia de guerra diferente para crente aqui nesta noite. Até parece jargão de pregador, mas não é. Enquanto nós adoramos, Deus guerreia. Enquanto nós adoramos, o céu se move. Enquanto nós adoramos, Deus estende as suas mãos. É num culto como esse que Deus muda a sentença de guerra, meu irmão. Quem sabe entrou alguém aqui da porta da igreja para dentro com um decreto de derrota já decretado, mas através da tua adoração, Deus chama a existência aquilo que não é. Você crê no poder desta palavra, irmãos? Através da tua adoração, Deus fecha a boca do leão. Através da tua adoração, Deus coloca o gigante por terra. Através da tua adoração, Deus aplaca a fúria do mar. Deus cessa a fúria do vento. Através da tua adoração, Deus entra lá na tua casa. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Através da tua adoração, Deus entra onde você não entra, faz o que você não faz. E se você crê, prepare um glória. Vai ter culto de ação de graça através da tua adoração. Você conhece o texto? Josafá, quando estava na guerra, a Bíblia diz que 3 povos. Quantos povos eu disse? 3 povos vieram contra Josafá. Josafá com um número irrisório adiante da adversidade, diante do inimigo. Mas o texto vai dizer que 3 povos vieram contra Josafá. Josafá vai pedir socorro a Deus. Você conhece, eu só estou te lembrando. E a Bíblia vai dizer que Josafá busca orientação de Deus. E a orientação que Deus dá para Josafá é a seguinte: ô Josafá, você me separa os levitas e os soldados para irem para a guerra. Quem sabe Josafá disse, eu estou entendendo, Jeová. Enquanto os soldados vão na frente lutando, os levitas vêm atrás adorando para inspirar. Deus disse, não, Senhor. Enquanto os levitas vão na frente adorando, os soldados e o povo vêm atrás só olhando, porque nesta peleja não tereis que pelejar. Não, eu tinha dado um glória melhor do que esse. Ô glória, e vou te dar uma notícia, hein? Não é só louvar com o microfone na mão, não. Com todo respeito, quem louva na igreja. Mas Deus está dizendo para alguém aqui, eu te dou vitória adorando, não é só na igreja. Eu te dou vitória adorando na beira do teu tanque, na beira da tua pia, debaixo do teu chuveiro, no volante do teu carro. O Santo de Israel. Você acredita nisso, irmãos? Só o céu pode fazer isso. Você adora e a mão de Deus se estende. Você adora e os braços de Deus se estendem em prol da tua casa. Levanta a mão e recebe a profecia. O diabo pode estar armado contra a tua casa, a tua família, mas Deus está dizendo, pela tua adoração, hoje aqui, eu cesso a guerra. Eu corto o arco, quebra a lança, queima os carros no fogo, através da tua oração, da tua adoração. Você acredita nisso, irmãos? Então, na verdade, o Salmo de número 46 é conhecido como Salmo de guerra. Na verdade, se nós fôssemos estudar o livro de Salmos, os Salmos é dividido em algumas partes. Por exemplo, existe Salmos conhecido como Salmo de Lamentações. O que são Salmos de Lamentações? Salmo que quando Deus inspirou o salmista para compor, adiante da adversidade que o salmista estava passando, ele lamenta no salmo diante da sua composição. Por exemplo, se você for meditar no Salmo de número 13, o salmista, ele lamenta a Deus, e o Salmo de número 13 é conhecido como um salmo de lamentação. É por isso que você vai ver no Salmo de número 13, o salmista dizer assim, Senhor, até quando tu vai ficar calado para mim? Até quando tu não vai me responder? Até quando o inimigo vai menear a cabeça contra mim? É para sempre? O que o salmista está dizendo é o seguinte, é para sempre que o Senhor vai se calar? O Senhor não vai abrir a boca para me responder? Eu estou te clamando, estou te buscando, venho no domingo, venho na segunda, levanto de madrugada, faço jejum e parece que o céu está cerrado. O Senhor não tem resposta para me dar, não? É um salmo de lamentações. O Salmo de número 22 também é conhecido como um salmo de lamentações. O Salmo de número 22 é quando o salmista vai compor, ele vai fazer alusão ao sofrimento do Messias. E no Salmo de número 22 ele começa dizendo, meu Deus, por que me desamparaste? É um salmo de lamentação. Adiante da adversidade que o salmista estava passando naquele momento. Só que dentre os salmos de lamentações, existem mais de 60 salmos na Bíblia, que é conhecido como Salmo de Lamentações
com ações de graça. Ou seja, se fosse uma sobremesa, nós poderíamos dizer que era a cereja do bolo. Ou seja, o salmista começa... O que é um salmo de lamentações com ações de graça? É aquele salmo que o salmista começa lamentando, mas ele acaba agradecendo. Ele começa lamentando, mas ele acaba agradecendo. Ele começa lamentando adiante da adversidade que ele está passando, mas no meio da adoração, Deus vai mudando o cântico dos lábios dele. Irmão, só Deus pode fazer isso. Quem sabe alguém entrou aqui da porta da igreja para dentro lamentando adiante do que está acontecendo. Mas se você crê, antes do fim do culto, Deus vai mudar o cântico dos teus. Você acredita nisso, irmão? Deus está dizendo, eu vou mudar o cântico dos teus lábios. Cântico de derrota eu vou colocar cântico de vitória. Cântico de tristeza eu vou colocar cântico de alegria. Voz que fechou, Deus vai dar voz de júbilo no lábio de alguém aqui. Tu pode dar um glória por esta palavra. Você crê no poder desta palavra? Salmo de número 3. Se você for meditar no Salmo de número 3, antes de nós lermos o Salmo de número 3, na verdade o salmista, o contexto desse texto, ele está passando por uma adversidade dentro da sua casa. Absalão, seu filho, está conspirando contra o pai. Ele quer usurpar o trono do pai. Ele quer arrancar Davi do trono e sentar na cadeira do pai. E a história diz que, diante deste contexto, ele fica no intervalo, irmãos, de 2 anos sentado na porta do palácio, ganhando o coração do povo. Porque o rebelado, ele não tem pressa. O rebelado, ele é baixo. O rebelado, meu irmão, ele tem golpe baixo. Ele não tem nem para ele, mas ele promete o que ele não tem nem para ele. Ele não pode garantir, mas ele gosta de prometer. O rebelado, ele é assim. Ele senta na porta do palácio e a história vai dizer que o povo vinha de longe para consultar o rei. E ele olhava para o povo e dizia assim, você vem da onde? Ah, eu vim de tal terra. Puxa vida, você vem fazer o que aqui? Eu vim falar com o rei. Aí o que ele dizia, quem dera eu fosse rei sobre Israel. O povo dizia, mas por que você está falando isso aí? Ele diz, porque o meu pai não está com tempo nem para mim, quanto mais para você. Eu sou filho dele, ele não me atende. Quem diz que ele vai atender você? Meu pai não está com tempo para mim, não vai ter tempo para você. Agora, se eu fosse rei de Israel, eu sentaria para escutar a tua causa e ia pelejar por você. Mas eu não sou. E com isso ele vai minando o coração do povo. A Bíblia vai dizer que ele fica no intervalo de 2 anos. 2 anos com esse espírito sorrateiro pelos bastidores. Só que tem uma coisa, o rei não está vendo, mas o dono do reino está vendo. Que o rebelado Deus sabe tratar, viu, irmãos? E eu quero, debaixo da autoridade do sangue de Jesus, profetizar uma palavra de bênção para esta igreja e esse ministério. Aonde tiver a articulação meneando por detrás, Deus vai quebrar, mas não vai prosperar. Senhor, me ajuda essa palavra aqui nesta noite, Jesus. A palavra está liberada, conspiração contra você, na empresa, contra a tua família, no meio dos teus. Espírito de traição, Deus está dizendo, que está conspirando nas tuas costas. Você pode não estar enxergando, mas Deus manda dizer, tu deita e dorme, mas o guarda de Israel não cochila e nem tosqueneja. E canta labachore calabai. Deus está me dando uma palavra aqui, eu vou liberar. Deus está quebrando a articulação de Saul hoje. Levanta a mão e recebe a profecia. Não vai prosperar o plano de Absalão contra a tua casa. Através da tua adoração tem livramento de Deus para os teus. Chui. Alguém já articulou para a porta se fechar, mas Deus manda dizer, a chave é minha, a porta quem abriu sou eu estou guerreando por alguém aqui, eu dava um glória melhor do que esse, receba esta palavra. Irmão, Deus é demais. O diabo vem na contramão de forma sorrateira, quietinho, pisando com um sapatinho de algodão. Aí dá uma segunda como essa, fria. Que talvez você não estava nem com coragem de vir na igreja pela canseira e pelo frio que está da porta da igreja para fora. Mas porque você venceu tudo isso e chegou aqui, Deus está dizendo, você vem no lugar certo.
Deus me queima novamente no coração e eu vou liberar a palavra. Deus está queimando a articulação contra a vida de alguém hoje aqui. Eu não sei em que área que o diabo se armou para te pegar de surpresa e tomar o que é teu. Mas o que é teu, ele não vai tomar o que Deus falou que é teu. O Santo de Israel. Você crê nisso, irmãos? Estava planejado, mas Deus está dizendo, hoje o laço foi cortado. Ui, calamanai. Eu limpo, eu tiro, eu trago à tona. Eita, pode dar 3 tapinhas gelado, querer mostrar que é vaso, que é profeta, querer impressionar, mas fica tranquilo. Deus está visitando os 4 cantos da igreja aqui agora. Pastor Rogério, com toda a liberdade debaixo do sangue de Jesus. Deus visita o administrativo, Deus visita os departamentos. Oh, glórias ao nome de Jesus. Deus está no controle da igreja. Deus não perdeu o controle da igreja. Deus está falando para alguém aqui nesta noite. Hoje eu quebro toda conspiração que está de canto. Eu arranco do meio, porque a casa é minha. Eita! Não vai contaminar. Jesus, me ajuda aqui. Olha, irmão, tem assunto que não é fácil você entrar, não. Mas nós estamos debaixo da autoridade da palavra de Deus. Quem dera eu fosse rei sobre Israel, eu ia te escutar e resolver o seu problema. Ele foi minando o coração do povo. E ao cabo de 2 anos, quantos anos eu disse? Ele percebe que ele ganha o coração da maioria. E o texto diz que ele explode com a rebelião. Davi está no palácio e a história chega no ouvido de Davi. Absalão, seu filho, acabou de rebelar contra você. E cadê ele? Vem vindo aí para te matar. Ele não está com exército, ele está com mais da metade da nação contra você. O texto diz que quando Davi sente o peso da ameaça, não tem outra situação a não ser fugir. O contexto do Salmo 3 é uma fuga de Davi para não morrer na mão do seu filho Absalão. E o texto diz que ele corre pelas costas do Monte das Oliveiras. Mas antes dele chegar no Monte das Oliveiras, quando ele vai pegar o rumo do monte para se esconder no alto do monte, o inimigo lutando, ele fugindo para o monte. O inimigo lutando, ele fugindo para o monte. O inimigo lutando, ele fugindo para o monte. E o texto vai dizer que quando ele chega no pé do monte, alguém fala para ele, Davi, não é só teu filho com a nação que está contigo, tem um aí no meio aí que você precisa saber. Quem que é? Aitofel. Davi diz, vamos parar a fuga agora. Eu preciso fazer uma oração. E qual que é a oração? Vai fazer campanha? Não. Vai dar as mãos? Não. Corrente? Também não. Vai dobrar o joelho aqui e fazer uma vigília? Não tenho tempo para isso. Você vai fazer o quê? Repetir 3 vezes a mesma frase. Curta, pequena e objetiva. O que é para nós falar, Davi? Senhor, quebra os planos de Aitofel. Senhor, quebra os planos de Aitofel. Senhor, quebra os planos de Aitofel. Davi olhou e falou, vamos continuar a fuga. Mas só isso? Fica tranquilo, irmão. Quem era Aitofel? Um estrategista de guerra e político de Israel. Quando você vai estudar a história deste homem, você vai ver que as palavras de Aitofel, os estudiosos vão dizer que eram tidas como oráculos na Bíblia, irmãos. O que ele falava era sentença. Não teve estratégia de guerra desse homem que deu errado. Não teve conselho que ele deu para Davi que deu errado. O homem inteligente tinha um poder grande de intelecto. Quando Davi percebe que Aitofel está com seu filho, Davi percebe o peso da responsabilidade da guerra que ele estava. Mas ele faz uma oração, repetindo 3 vezes a mesma frase. E não é que Deus ouviu? Quebra os planos de Aitofel. Quebra os planos de Aitofel, quebra os planos de Aitofel. Deus está dizendo para alguém, não bata a boca, não discuta, não chama para bate-papo, não dá indireta. Deus está dizendo, desce no pé do monte e pede para Deus quebrar os planos. Irmãos, eu estou sentindo uma graça aqui nesta noite.
Deus está dizendo para alguém: não discuta, não desabafe, não bata a boca, não perca teu tempo. Se você for parar para discutir, você vai perder a vitória, você vai perder a bênção de Deus. Deus está dizendo: peça para mim quebrar os planos dele. Ele pode ter estratégia, mas não é maior do que eu. Ele pode ser inteligente, mas não é maior do que eu. Ele pode estar armado até os dentes, mas Deus está dizendo: hoje eu quebro os planos de Aitofel. Eu dava um glória melhor do que esse, porque a palavra é de livramento para nossa casa hoje. Aqui recebo o peso desta palavra. Sabe o que ele faz? Continua a fuga. E ele continua a fuga. Quando ele chega no meio do monte, nós estamos no contexto do Salmo 3. Quando ele chega no meio do monte, a história diz que Davi olhou para o alto e falou assim: Joabe, arruma a cama que eu estou com sono. Deus fez a noite para dormir. Joabe olhou e falou: não, mas nós não podemos parar para dormir não, rei. Se nós parar para dormir uma hora dessa, seu filho vai nos alcançar e vai nos matar. Seu filho não está com meia dúzia, seu filho está com um exército. Davi disse: mas Deus fez a noite para dormir. A minha parte eu estou fazendo, Deus vai fazer a parte dele. Arruma, inclusive, me dá a harpa aí, que eu quero cantar um hino aqui agora. Irmão, é nessa hora que Davi tem a inspiração para escrever o Salmo 3. Aí eu te pergunto de novo: como que pode compor no meio da guerra? Como que pode cantar no meio de uma adversidade? E não é só cantar, porque uma coisa é você cantar o que existe, outra coisa é você compor o que Deus está te dando na hora. É por isso que o Salmo 3 ele começa lamentando. Ele começa dizendo: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Na tua casa tu lê, não leia aqui não para não perder tempo. São muitos os que se levantam contra mim. Olha o verso 2: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Vamos traduzir isso aqui? Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Davi está dizendo: Senhor, eu estou com tanto inimigo que nem eu sabia que eu tinha tanto inimigo assim. Eu não sabia que eu tinha tanto inimigo desse jeito. Eu estou sentado no trono, eu sou o rei de Israel, mas eu não sabia que eu tinha tanta pessoa contra mim. São muitos os que se levantam contra mim. E a história vai dizer que era tanta gente, que olha o que ele diz assim no verso 2: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Sabe o que está dizendo aqui? O povo está dizendo: dessa nem Deus vai livrar Davi. Davi foi livre por Deus do gigante, do urso, de filisteu, de leão. Mas essa aqui, nós não estamos falando de nação inimiga, nós estamos falando do povo dele, da casa dele, que está debaixo da autoridade dele. Mas é tanta gente que nem Deus livra ele dessa. Só que no meio da adversidade, espero que você esteja ligado para receber o que Deus está dizendo. E eu não estou falando isso para você dar glória, eu estou falando isso para você guardar na tábua do teu coração. No meio da adversidade, Deus vai mudando o cântico dos lábios de Davi. Aí o verso 3, Deus muda dizendo: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamei ao Senhor e ele me ouviu desde o seu santo monte. Olha o que ele está dizendo: eu não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Deixa eu abrir um parênteses. Não tem medo não, Davi? Se você não tem medo, por que você está fugindo? Você entende isso, irmão? Ele está fugindo porque ele está com medo. Mas no meio da guerra, Deus dá um cântico para ele. E no cântico ele diz: não, eu não tenho medo não. É igual a você, irmão. Eu não tenho outra palavra para usar para o inimigo aqui nessa noite, mas o diabo está endemoniado com alguns aqui neste lugar. Não era para você ter levantado. O que ele está fazendo contra a tua casa era para te colocar uma depressão em cima da cama e não deixar você cruzar os portões da tua casa, tirar a força das tuas pernas para entrar na igreja. E ele pensou: hoje eu ganhei. Mas olha você aqui, eu tinha dado um glória só pela vitória de você ter chegado aqui. Eita Jesus! O que ele fala? Joabe, arruma a cama que eu estou com sono. Inclusive me dá a harpa aí, que está me descendo uma inspiração aqui. Aí ele pega a harpa e ele canta o Salmo 4. Eu deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor. Só tu me fará habitar em segurança.
Olha, irmão, para quem não está ligado, parece uma coisa superficial. Mas diante do testemunho que a nossa irmã cantou aqui, lido pelo pastor Pedro, o pastor Pedro retificou em cima aqui. Nós não entendemos os caminhos de Deus. A criança come, dá lugar, porque é crente, crente gosta de comer, com todo respeito. E o que era para ser lágrima, o que era para ser tristeza, o que era para ser choro, e você conhece, você sabe do que eu estou dizendo. O que era talvez para deixar uma sequela. Deus faz alguma coisa acontecer de madrugada só para dar vitória para uma criança por causa de um clamor de uma alma, meu irmão. Você não vai dar um glória não, irmão? Deus está dizendo, eu crio situações que você não entende. Parece que Deus complica, mas depois Ele se explica. Davi disse, eu vou deitar, eu vou dormir, porque só Tu, Senhor, me fará habitar em segurança. Quem sabe você deitou de ontem para hoje debaixo de guerra e levantou com ela, mas eu quero profetizar. Deus pode até não te dar a vitória hoje decretada nas tuas mãos, mas hoje Ele começa a escrever uma história de vitória no meio da tua casa. Levanta a mão e recebe a profecia. Você vai deitar, você vai dormir, você vai repousar, porque o inimigo não vai ficar te martirizando, tirando a tua noite de sono. Deus está dizendo para alguém aqui, Ele não vai te judiar, porque enquanto você descansa, Deus guerreia por você, Deus guerreia pelos seus. Você crê no poder desta palavra? Ele deita, dorme, e quando ele acorda, ele pergunta para Joabe, Joabe, está todo mundo bem aí? Está todo mundo bem. E Absalão? Ninguém viu. Se passou por aqui não vimos, porque deitamos e dormimos junto com você. Na hora da guerra, meu irmão, pode ter poucos, mas quem te deu o ombro para chorar vai se alegrar também junto com você. Aí ele diz, então arruma a cama e vamos continuar a fuga. Mas antes me dá a harpa aí que eu quero continuar o hino que Deus me deu ontem. E ele continua o Salmo 3 dizendo, eu deitei, dormi e acordei. Prepare um glória, irmão, porque o Senhor me sustentou. Deus seja louvado para todos sempre. Olha o que ele diz, verso 7 do Salmo 3. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos no queixo e quebraste os dentes do ímpio na boca. Irmão, não se empolga não, irmão. Daqui de cima eu já vi gente fazer assim, ó. Daqui eu estou vendo, irmão, daqui. Todo o espírito do popó. Irmão, não é na força do teu braço que você vai vencer. Perceba que Davi não está falando eu vou fazer. Ele está dizendo, Senhor, faça. Faça. E olha o que ele está dizendo. Senhor, levanta-te, salva-me, pois feriste. Deus ainda não tinha decretado a vitória por 100% na mão de Davi, mas ele já está cantando a vitória. Senhor, tu feriu meu inimigo no queixo. Irmão, você entende isso? Eu não entendo nada de luta. Mas esses dias eu estava conversando com um rapaz num lugar, nós estávamos tomando um lanche, e estava passando uma reportagem de uma luta de um campeão de um outro país, lutando com outro camarada. Aí quem estava comigo começou a olhar, eu olhei e falei, rapaz, eu não entendo disso, eu nunca fui fã dessas coisas. Falei, eu não gosto de brincadeira de mão, não gosto de coisa de ficar pegando, nunca gostei disso, não gosto de artes marciais, não gosto de nada disso. Nunca gostei, irmãos, nunca gostei, nem de criança, não gosto de ver brincadeira de mão, se pegando, eu nunca gostei, com todo respeito você que gosta, mas eu nunca gostei disso. Aí eu olhei para o irmão, não sei que o irmão comentou comigo daquilo, eu falei, rapaz, eu não gosto daquilo não. Ele falou, você não gosta, mas dá uma olhada lá, dá uma olhada. O cara não é grande? Eu falei, é grande, mas só de olhar o tamanho do cara já dá para ver que venceu o outro. Ele falou, fica olhando que você vai se surpreender. Do nada, eu não sei o que aconteceu lá, o camarada menor deu na ponta do queixo, se não acordou, está dormindo até agora, irmão. Olha o que Davi está dizendo, não tem quem fica de pé. Davi está dizendo, Senhor, não dá na orelha não. Não dá na orelha, porque se dá na orelha fica tonto, cai e pode levantar. Também não dá na testa não, porque na testa pode deixar tonto, pode cair, como eu deixei Golias com uma pedra, mas eu tive que montar nas costas dele para acabar de resolver. Davi está dizendo assim, eu quero que o Senhor dá no queixo, para ele apagar. É o que Davi está dizendo, o Senhor feriu o meu inimigo no queixo. O Senhor quebrou os dentes dele na boca. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, tira a autoridade do meu inimigo. Tira a autoridade do meu inimigo e faz ele tombar diante de mim. Irmão, não é palavra de vingança não.
Eu não vim aqui pregar discórdia, nem vingança, nem dizer que Deus vai pegar o teu inimigo, nada disso. Mas se não sair da frente, levanta a mão e recebe a profecia. Se você crê, recebe e dá um glória. Não vai ficar parado adiante de ti para impedir o que Deus tem com você, com a tua casa e com a tua família. Você crê nesta palavra? Não vai ficar. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmo de número 3, salmo de lamentações, mas com ações de graça. Já agora o salmo de 46, para nós encerrarmos, é um salmo de guerra. Acredita-se que o salmo de número 46 foi louvado adiante de algumas adversidades. Dentre elas, talvez você conheça isso, dentre elas, quando Ezequias estava no trono reinando. Quem que era Ezequias? Filho de Acás. A Bíblia vai dar umas características desse homem: ímpio, perverso, desviado dos caminhos do Senhor. O texto vai dizer que Acás pega um altar, uma cópia de um altar de um deus pagão, manda tirar uma cópia, uma réplica fiel e colocar na casa de Deus. E alguém pergunta para ele: mas vamos colocar onde esse altar? Tira o de Deus e coloca o meu. Eu gostei do meu, não do de Deus. Primeira coisa que ele faz, Acás, manda fechar as portas do templo. Alguém pergunta: e o sacerdote, os levitas? Manda embora, tudo justa causa. Aqui ninguém canta e aqui ninguém prega. Ninguém faz mais nada, fecha a porta da casa de Deus. E no cabo que ele ficou na liderança, o texto diz que ele fez da casa de Deus um amontoado de entulho. Só que com a morte de Acás, para nós não perdermos tempo, é levantado Ezequias. Ezequias acaba de ser coroado rei no lugar do pai. Aí o texto diz assim: e fez Ezequias o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, vírgula, conforme foi Davi seu pai. Aqui eu já aprendo uma lição, irmão. Pode até ter errado, pode até ter gente errando, mas eu só sigo o erro se eu quiser. Tem gente que não vale a pena você seguir, mas tem muito homem e mulher de Deus na terra para a gente olhar e se espelhar. O texto diz que a primeira coisa que ele faz: eu quero ir no templo. Alguém diz: mas teu pai mandou fechar a porta do templo. Meu pai mandou fechar, mas eu vou mandar abrir. Abre a porta do templo. Mas não tem sacerdote levita, manda chamar o sacerdote levita. Quem sabe os sacerdotes e os levitas estão dizendo: não tem mais chamada, não tem mais ministério, eu comecei bem, mas fui mandado embora, não tem mais louvor, não tem mais palavra, mas daqui a pouquinho alguém bate na porta e diz: ó, o rei mandou você voltar a pregar. O rei mandou você voltar a cantar. Eu sinto de Deus liberar uma palavra aqui agora, irmãos. Deus está devolvendo ministério para alguém aqui nesta noite. Deus vai desenterrar a tua ferramenta, vai limpar, desenferrujar, mas a obra de Deus não vai ficar parada. Você crê nisso, irmãos? Deus está dizendo: louvor que alimenta a alma, louvor que liberta a alma, louvor que alcança corações de pessoas que estão de boca fechada. Deus está dizendo: eu vou suscitar chamada, mas ninguém vai parar diante de ti e nem parar a chamada que eu tenho para ti. Você acredita nisso? E o texto diz que ele volta um sacerdote, voltam os levitas, e ele manda faxinar o templo. Sabe quantos dias? 16. 8 dias para jogar fora o lixo, o entulho que Acás juntou, e mais 8 dias para colocar no lugar o que estava fora do lugar. Mas ao cabo do 16º dia, diz a história que quando está tudo no lugar, a primeira coisa que Ezequias manda: volta louvor e adoração. Mas antes disso, santificai-vos. Oh, Jesus. Santificar. Irmão, a santidade não tem que só estar na hora do culto, não. A santidade tem que estar em nós. Ele está dizendo assim: vai ter palavra, vai ter adoração e vai ter palavra, mas primeiro tem que ter a santificação. Santificai-vos. E vamos com palavra e louvor. Palavra e louvor. Palavra e louvor. Palavra e louvor. Irmãos, Deus não precisa de muito. Vida de santidade, adoração e palavra. Vida de santidade, adoração e palavra. Eu quero ver quem é que segura a obra de Deus. A Bíblia diz que Deus mandou um avivamento tão grande que não ficou só das portas da igreja para dentro. A Bíblia diz que saiu pelas ruas, saiu pelos bairros, saiu pela cidade.
alcançou o reino, e diz o texto que o avivamento tomou conta do reino. Eu quero ser boca de Deus debaixo da autoridade desta palavra, sobre a minha, a tua vida, a minha, a tua casa, o meu e o teu ministério. O avivamento de Deus não vai ficar só das 7h30 até as 9h30. O avivamento de Deus não vai ficar só 2 horas de culto dentro da igreja. Tu entrou com Ele, tu adorou com Ele, tu vai embora com Ele, vai alcançar a tua casa. Você pode dar um glória por esta palavra?